Bem-vindos ao canal A Palavra em História, onde mergulhamos nas narrativas épicas que moldaram civilizações e transformaram destinos. Hoje, desvendaremos um capítulo extraordinário que ecoa através dos tempos: as 10 pragas do Egito. Navegaremos pelos registros milenares para entender como essas pragas, cada uma mais surpreendente que a anterior, desencadearam uma série de eventos que alteraram o curso da história. Junte-se a nós nesta jornada fascinante, enquanto exploramos o poder, a fé e a redenção por trás das páginas desta narrativa bíblica. Prepare-se para uma imersão profunda na história, repleta de revelações e reflexões. Aperte o cinto, pois a Palavra em História está prestes a desvendar os mistérios das 10 pragas do Egito. Se você é apaixonado por histórias bíblicas, busca um conteúdo edificante, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Vamos embarcar juntos nessa jornada única pelo passado. Este é o canal A Palavra em História. Vamos começar. O Senhor entrega a Moisés a autoridade diante do faraó, com Arão como seu porta-voz. Mesmo sabendo que o coração do faraó resistirá, Deus planeja mostrar seu poder ao libertar os israelitas do Egito. Moisés recebe instruções para um sinal diante do faraó. A vara de Arão se transforma em serpente, superando os feiticeiros do Egito. No entanto, o coração do faraó permanece obstinado. O coração do faraó continua resistente, então Deus instrui Moisés e Arão para confrontá-lo às margens do Nilo. A vara de Arão transforma as águas em sangue, causando estragos no Egito. Os magos do Egito replicam, mas a dureza do coração do faraó persiste. Após 7 dias, uma nova praga surge. Rãs invadem o Egito, mas mesmo assim, o faraó não se rende. Os magos tentam imitar o milagre, mas a situação piora. O Senhor ordena a Moisés que avise o faraó sobre uma nova praga: mosquitos. Arão estende a vara sobre o pó e mosquitos infestam toda a terra do Egito, afetando homens e animais. Os magos tentam replicar, mas falham. Os magos disseram ao faraó: "Isso é o dedo de Deus." Mas o coração do faraó se endureceu, e ele não lhe deu ouvidos, conforme o Senhor tinha dito. A persistência do faraó leva a uma nova ameaça: enxames de moscas. Elas invadem o Egito, causando estragos. O faraó, buscando alívio, pede a Moisés e Arão que orem ao Senhor para livrá-lo das moscas. O faraó, angustiado, propõe uma negociação. Ele concorda em liberar o povo para oferecer sacrifícios no Egito, mas Moisés recusa. Após uma negociação, o faraó permite que saiam, mas não muito longe. Moisés ora ao Senhor e os enxames de moscas desaparecem, mas o coração do faraó endurece mais uma vez, impedindo que o povo deixe o Egito. O Senhor instrui Moisés a advertir o faraó sobre a 5ª praga. Se ele persistir na recusa, uma terrível praga atingirá os rebanhos do Egito. Acontece como previsto. Todos os rebanhos egípcios morrem, enquanto os de Israel são poupados. Em seguida, Moisés e Arão são chamados novamente, agora para provocar feridas purulentas por toda a terra do Egito. Mesmo os magos não conseguem suportar. Apesar do sofrimento, o faraó continua a resistir, com seu coração endurecido. O Senhor adverte sobre a pior tempestade de granizo que o Egito já enfrentou. Os oficiais que temem a palavra do Senhor abrigam seus rebanhos, mas outros negligenciam o aviso. A tempestade atinge toda a terra do Egito, destruindo plantações e animais. Sob o impacto da devastação, o faraó reconhece seu erro e pede a Moisés e Arão que orem ao Senhor para interromper a tempestade. Moisés concorda, mas com uma advertência sobre o coração não transformado do faraó. O Senhor, endurecendo o coração do faraó, prepara-se para enviar uma nova praga sobre o Egito. Moisés avisa sobre uma invasão de gafanhotos que devorará toda a vegetação. Os oficiais, preocupados, pedem ao faraó que liberte o povo para adorar o Senhor. Mesmo com o aviso, o faraó reluta em liberar todos para adorar o Senhor. Ele sugere que apenas os homens possam partir,
acusando Moisés de más intenções. A situação se agrava à medida que a praga dos gafanhotos se concretiza, cobrindo toda a terra egípcia. Diante da devastação, o faraó reconhece seu erro e implora que Moisés interceda ao Senhor para remover a praga. Moisés ora, e o Senhor, em resposta, envia um vento ocidental forte que leva os gafanhotos para longe, poupando a terra do Egito. O Senhor instrui Moisés sobre a 9ª praga. Uma escuridão densa cobrirá o Egito por 3 dias. Uma escuridão tão intensa que as pessoas não poderão ver umas às outras. No entanto, os israelitas desfrutam de luz em seus lares. O faraó, mais uma vez, cede temporariamente, permitindo que homens partam para adorar o Senhor. Moisés recusa, insistindo que todos, inclusive animais, devem ir. O faraó, com o coração endurecido, rejeita novamente, ameaçando Moisés com morte. O Senhor instrui Moisés sobre a última praga, a 10ª e mais impactante. Ele anuncia que, após essa praga, o faraó não só permitirá que os israelitas partam, mas os expulsará completamente. Moisés é orientado a instruir o povo a pedir objetos de prata e ouro dos vizinhos egípcios. Surpreendentemente, o Senhor torna os egípcios favoráveis aos israelitas e Moisés ganha respeito no Egito. Essa reviravolta prepara o cenário para o cumprimento da última praga. Moisés, firme, confronta o faraó, anunciando a praga que ocorrerá à meia-noite. Todos os primogênitos egípcios, desde o herdeiro do trono até o primogênito dos animais, perecerão. Moisés destaca que entre os israelitas nenhum mal ocorrerá, evidenciando a distinção feita pelo Senhor entre Egito e Israel. Moisés enfrenta o faraó, declarando que, após essa praga, todos os oficiais egípcios se renderão e suplicarão pela partida dos israelitas. A cena termina com Moisés, ardendo em ira, saindo da presença do faraó. O Senhor adverte Moisés que o faraó não cederá, pois essa resistência permitirá que mais prodígios divinos se manifestem no Egito. Moisés e Arão realizam todos os prodígios, mas o coração do faraó permanece endurecido, recusando-se a liberar os israelitas. Moisés e Arão recebem as instruções divinas para instituir a Páscoa como um marco no tempo. Cada família deve separar um cordeiro ou cabrito sem defeito, guardá-lo até o 14º dia, sacrificá-lo ao pôr do sol e marcar as portas com o sangue. Na noite da Páscoa, o povo de Israel segue rigorosamente as instruções divinas. Eles comem a carne assada, pão sem fermento e ervas amargas, vestindo-se com cinto, sandálias e cajado, prontos para a jornada. Após a tragédia, o faraó, pressionado pelos egípcios, ordena a Moisés e Arão que saiam imediatamente. Os israelitas, apressadamente, carregam seus pertences e saem do Egito, abençoados pelos egípcios que lhes oferecem objetos de valor. A grande multidão, composta por cerca de 600.000 homens, além de mulheres e crianças, parte de Ramessés até Sucote. Levando consigo os rebanhos e pães sem fermento, eles celebram a liberdade conquistada após 430 anos de servidão. À medida que os israelitas partem do Egito, eles são instruídos a celebrar uma vigília anual, honrando o Senhor. Essa noite de vigília torna-se uma tradição para todas as gerações. Ao testemunhar as 10 pragas que assolaram o Egito e conduziram à libertação do povo de Israel, somos levados a refletir sobre uma narrativa de poder divino, justiça e, finalmente, redenção. Essas pragas não foram apenas manifestações de força, mas instrumentos de transformação, marcando o início de uma jornada extraordinária. Cada praga, desde as águas do Nilo transformadas em sangue, até a morte dos primogênitos, foi um lembrete constante do poder incontestável do Deus de Israel. A insistência do faraó em resistir às demandas de Moisés desencadeou sucessivas demonstrações de força, evidenciando que a vontade divina prevaleceria, independentemente da obstinação humana. A diferenciação entre os israelitas e os egípcios, especialmente nas últimas pragas, destaca a promessa de proteção divina,
para aqueles que seguem a fé e confiam no Senhor. Essa distinção transcende as fronteiras físicas e ecoa uma mensagem eterna de que, sob a orientação divina, a redenção está ao alcance daqueles que buscam a Deus. Assim, ao contemplarmos as 10 pragas, somos desafiados a olhar além do sofrimento imediato e a enxergar a redenção que aguarda aqueles que confiam no propósito divino. Que esta narrativa perdure como uma lição eterna, inspirando-nos a buscar a justiça, a verdade e a liberdade, confiando na promessa de que, mesmo nas adversidades, a redenção é possível para aqueles que creem.